Muito bem, galera. Segundo dia de Bienal. Tudo bem com vocês? Jéssica Maia de Oliveira aqui de novo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha aqui em nosso canal. Inscreva-se, obtenha atualizações de nossos vídeos, favorite, dê o joinha, bota aquele coraçãozinho fantástico, espalha para geral, bata o sininho para você ser notificado quanto a conteúdos atualizados, faz aquele uhul, show de bola. Temos certeza que o nosso trabalho é ser-lhe-á de grande monta e este é o nosso segundo dia de abordagens, de visitas aqui que nós estamos fazendo no Rio Centro, nos pavilhões verde e laranja, green and orange, para a gente poder conferir o que está rolando na edição de 2021 da Bienal Internacional do Livro. Bora girar, galera? Girando, 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 girando! Em tempos de pandemia, muitas pessoas ficaram encasuladas e redescobriram que quando ganharam o mundo, poderiam voar. Clara Fernandes é um exemplo disso. Tudo bem, meu anjo? Tudo bom. Fala um pouquinho sobre o seu livro. Bom, ele é um livro de coisas cotidianas, existencialismo, um pouco de romance também. Ele aborda temas rotineiros da nossa rotina, é uma reflexão sobre quem nós somos, o que fazemos, por que fazemos. E também é um emaranhado de coisas que nos leva a pensar sobre como vai ser a nossa vida daqui para diante em se tratando de pandemia. Exatamente. Você tem quantos livros escritos? 2. Esse é o segundo. O primeiro livro se chama? A Poesia que Habita em Mim. Vai ser colocado aqui na Bienal à disposição ou por enquanto é só o lançamento desse livro aqui? Não, o outro é um livro, é um e-book, que foi lançado pela Kindle Direct Publishing. O meu primeiro livro físico é esse, que é a editora Autografia. Beleza, então. Clara Fernandes, Toda Queda é o início de um voo. E suas poesias? Muito obrigado, meu anjo. Muito obrigada. Valeu. Galera, eu tô aqui passeando por um stand. Esse stand é bastante compacto, mas em compensação, o pessoal tá visitando aqui a beça, principalmente o público infanto-juvenil, por causa do projeto que eles estão executando aqui, que é transformando suas fanfictions favoritas em livros muito cheirosos. A gente vai conversar com a... Bom, quem que eu entrevisto? Quem? Nicole, Sara? Quem é que vai ser a porta-voz aqui da editora? Quem? Raimunda Nonata. Vai, vamos lá, fala. Então, o nosso projeto aqui na Violeta é transformar as fanfics, a gente é uma editora independente e transformar fanfics em livros originais. E o nosso projeto é incluir todas as fanfics possíveis e dar oportunidade para os autores lançarem independentemente os livros e transformar eles em originais. O livro mais inclusivo é aquele 17 mil sentidos para Benjamin Parker. Não é? É uma espécie de Pequeno Príncipe 3.0? É um romance que o protagonista ele é autista e aí tem o Samuel, que ele começa a cuidar do Benjamin, enquanto a mãe dele precisa trabalhar, e aí vai desenvolvendo um romance entre eles. E o nosso livro que mais vende aqui é o Eros, que é muito bom também. E um dos protagonistas, ele é o Haru. Ele tem uma dupla personalidade. Ele tem uma dupla personalidade porque quando o Juno conhece ele, ele pensa que ele é uma coisa e depois descobre que ele é outra. E é muito bom também que o personagem principal, ele é gay. E o segundo personagem principal, que é o Juno, ele é bissexual e ele se descobre quando ele se apaixona pelo Haru. E aí, com isso, vai desenvolvendo a história deles, o romance. É o nosso livro que mais vende aqui na Violeta. Pra, no final das contas, os dois acabarem se pegando, sim, literalmente. É sim. Entre tapas e beijos. Sim. Tá aí, gente. Esse é um pouquinho do muito trabalho que tá tendo essa editora incipiente, independente, mas bombando aqui na Bienal, a editora Violeta, seus livrinhos muito cheirosos. Sarinha, Nicole, muito obrigado, meus bebês.
Obrigada, gente. Valeu! Se você se surpreendeu com Crônicas de Nárnia, se você assistiu aos filmes e leu os contos do Senhor dos Anéis e você ficou surpreso com tudo aquilo, o que cada uma das histórias disse, então você vai amar de paixão a Escolha do Verão de Sara Guzella, não é isso? Isso mesmo, gente, prazer, é uma honra para mim estar aqui. Meu nome é Sara, sou lá de BH, Minas Gerais. Essa é minha primeira Bienal como autora. A Escolha do Verão é minha obra de estreia, é uma fantasia infanto-juvenil na mesma pegada das Crônicas de Nárnia, Harry Potter, e conta a história de um garoto de 13 anos, o Beor, que nasceu numa vila onde só tinha uma estação, o verão. Era verão desde sempre, desde o início, até que de repente o sol simplesmente desaparece das terras dele, o inverno rigoroso chega tomando conta de tudo, e o B.O. começa a perceber ao longo das páginas que tem alguma coisa por trás disso. Então ele decide partir numa jornada sozinho em busca da estação desaparecida, determinado a encontrar o verão e trazer ele de volta. Então, uma ilha que ela está dividida em dois. São como se fossem duas Alemanhas ou duas Coreias, né? Mostra aí pra gente poder conferir. Aí, ó, a divisão que não deixa mentir, a divisão política aqui da situação em que a gente está vendo o lado capitalista como o lado veraneio e o lado comunista como sendo o lado frio. Até caiu os óculos aqui. Estamos apresentando falha nossa. Eu devia ter trazido a corte. Mas vamos lá. Continuando aqui, retomando a normalidade. Olha só como ela teve uma perfeição às avessas aqui, porque o lado ocidental é o lado mais frio, mais gélido, mais sombrio, mais soturno, enquanto que o lado oriental é o lado mais alegre, mais feliz, mais festivo, não é isso? Isso mesmo. Assim, eu crio nesse livro toda uma mitologia sobre as estações, onde cada estação possui o domínio de uma terra. E as estações nessa história, elas são pessoas. Então, a cada 300 anos, uma pessoa é escolhida para ser a personificação de uma estação na Terra. Há muitos anos atrás, as estações se uniram, elas viviam em guerra e dividiram a Terra em duas, onde cada estação ficou com uma parte de domínio e elas não se encontram ou se misturam. E qual vai ser o ponto de encontro da história que vai ajudar a tirar esse muro de Berlim aí desse reino? Isso mesmo. O ponto de encontro é quando o B.O., um garoto de 13 anos que mora aqui nessa vila, a Vila de Tate, ele percebe, bem nessa vila aqui, nos domínios do sol, ele entende e percebe que o sol desapareceu. Então tudo é tomado pelo inverno e existe algo aí que precisa mudar, existe uma ordem hierárquica que precisa cair. E o B.O. é que vai atrás disso, para trazer o sol de volta para sua terra. E ele vai estar munido de uma espada, não é isso? Que vai tentar trazer a concórdia, a paz, que vai derrubar esse muro que divide os dois e que vai unir os povos e desbaratar os inimigos. Isso mesmo. O B.O. ele vai enfrentar diferentes inimigos para trazer o sol de volta para a vila dele, salvar as pessoas que estão doentes e salvar todas as pessoas daquela terra. Beleza, tá aí então a Escolha do Verão. Quem será este camarada que vai nos devolver o verão, já que a gente está vivendo um inverno pandêmico, hein? Para a gente poder traçar esse paralelo. Tá aqui, Sara Guzella. Muito obrigado, meu anjinho. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada pelo privilégio. Espero que vocês gostem. A gente vai estar aqui na Bienal até o último dia, no setor laranja, na Rua C. Valeu! Olha só quem está aparecendo aqui no Jornal Extra. Irion Júnior, para poder falar sobre o STF da ficção científica. Um bandido totalmente outsider, um traficante às avessas, um Zé Pequeno de sinal trocado. Como é que é, hein? Esse é o meu primeiro livro, tá? Supremo Tribunal Favela, a história de Pedro Jesus, um traficante muito diferente do que a mídia está acostumada a nos passar. Vou, sem dar
nenhum spoiler, vou dar um exemplo. O Pedro Jesus, nas favelas que ele comanda, não pode ter funk. Por quê? Favela do Rio de Janeiro sem funk é uma coisa inimaginável, mas o Pedro Jesus, ele é roqueiro, ele odeia funk. E a história em si é o seguinte, são 19 personagens, 13 capítulos, é uma história bem dinâmica, com várias reviravoltas, muita aventura. E o Pedro Jesus começa a ter alguns revés nessa quadrilha dele, e no meio da história, a história se passa toda no Rio de Janeiro, por mais de 20 anos. Então, no meio da história, ele tem uma ideia e ele começa a pôr em prática essa ideia, que lá no futuro essa ideia pode salvar ele ou não. É um final surpreendente. Eu desafio qualquer leitor a descobrir qual será o final. Uma história, então, repleta de plot twist. Tem muito plot twist, mas também eles têm os lugares comuns de uma favela, né? A violência da favela, aquelas pessoas que saem da favela para cometer alguns furtos na cidade, como é que é? Não, até que isso não. O Pedro Jesus, ele é um traficante muito inteligente, ele é muito sagaz, ele tem um senso de justiça meio torto, mas ele tem um senso de justiça. A questão toda é que a história não levanta nenhum tipo de bandeira, é uma história para entreter o público, para entreter o leitor que gosta de ler uma boa história, bem contada. Muito longe de ser uma cidade de Deus, de ser um tropa de elite. Não, o livro é o seguinte, o livro ele é totalmente de ficção, só que quem mora no Rio de Janeiro, você escrever sobre tráfico, sobre favela, essas coisas, você acaba esbarrando numa realidade que os moradores aqui são obrigados a conviver, mas não faz nenhuma menção a nenhum tipo de traficante do Rio de Janeiro, não. É uma história de um personagem que foi totalmente construído, né? Saiu todo das minhas ideias, da minha cabeça, e é um personagem bem bacana. Beleza, então tá aqui STF, Supremo Tribunal Favela. A história de um chefe, organização, suas ideias diferentes, todo um idealismo completamente diferente de Irion Júnior em cima das comunidades cariocas. Muito obrigado, meu filho. Obrigado a você pela oportunidade, tá? E desejo sucesso a todos nós, e vamos ler mais, vamos gostar de literatura, vamos espalhar literatura por aí, que é muito melhor do que espalhar a violência. Quem lê mais sabe mais, fica uma melhor pessoa com certeza. Falou, obrigado aí pela oportunidade. Valeu! Gente, através desse tipo de singelidade que essa literatura aqui se nos apresenta, a gente acaba entendendo que família é muito mais do que apenas a criação de papai e mamãe, embora vocês confrontem esse tipo de pensamento, mas ela está aqui para poder mostrar isso às escâncaras e de uma maneira bem convincente. Suyan Machado, fala um pouquinho sobre esse seu trabalho infantil, porém bastante singular e com a cara dos adultos. Boa tarde, é um prazer falar com vocês. Esse aqui é o livro Família é Muito Mais Que Morar Junto. Ele nasceu da necessidade de sala de aula. Conta a história de uma menina que fica constrangida. A professora, né? Sou professora da escola pública do primeiro ano. Ela fica constrangida em falar de família porque os pais se separaram e começa a refletir que as famílias são diferentes. Existem famílias grandes, existem mães que criam filhos sozinha, existem crianças que foram criadas pelos avós, existem pais que assumem essa função sozinhos e acabam fazendo a criação sozinhos. Existem famílias que foram crianças adotadas, né? Filhos do coração, famílias com 2 pais, com 2 mães. E aí ela chega à conclusão que ela não precisa ficar constrangida, porque as famílias são diferentes. E mesmo tendo todas as diferenças, o mais importante é o amor. E aí ela chega à conclusão, né? Cada família é de um jeito. Com a nossa deve haver amor, com a do outro deve haver respeito. Esse é o livro Família é Muito Mais Que Morar Junto. E é o meu primeiro livro. Todo poetizado, todo bonitinho, bem colorido e tal. Chama a atenção tanto de
pequeninos como também de grandões. Inclusive aqui no LED estava passando, não está passando mais, os seus momentos em família, não é? Onde que está publicado esse material? Está no Instagram, está no YouTube? Sim, tá no meu Instagram, Suyan T. Machado. Lá tem atividades também da sala de aula, tem esses momentos do livro, né? Muita coisa do livro tá lá no meu Instagram. Beleza, então. Suyan Machado, muito obrigado, meu bem. Muito obrigada, foi um prazer. O prazer foi meu. Valeu. Eu já estou dando spoiler de quem se trata. Porém, vocês vão descobrir que estão prontos para viver encontros e desencontros de amor nas curvas do caminho. Tudo isso delineado, palavra por palavra, por Gisele Fortes. Tudo bem? Tudo ótimo, prazer aqui participar com você. Pronta para Viver foi o primeiro romance que eu publiquei no começo desse ano. E ele conta a história da Catarina, que ela se casa com o juiz da cidadezinha que ela vive e acaba sofrendo um relacionamento abusivo. Que não é Julião Petrúquio, né? Não é Petrúquio, ele é o Heitor Vasconcelos, que é um crápula. E ela acaba vivendo esse casamento, ficando presa a isso, até que alguns anos depois ela conhece um rapaz mais jovem e se apaixona por ele e vai viver uma paixão avassaladora, mas que coloca em risco a vida dela, dos pais, enfim. É um romance bem emocionante. Desencontros de Amor é uma comédia romântica para todas as idades, que narra os desencontros da Bela desde o dia do nascimento. Bem teen, né? É bem teen e é baseado em histórias reais minhas. Então, assim, os desencontros e as situações azaradas e constrangedoras... Histórias de escola, né? Exatamente. De fato aconteceram. Então, assim, quando a pessoa lê e se diverte, dá gargalhada e pensa, não existe alguém tão azarado? Existe, porque foi baseado na minha história. Tu categoriza como uma espécie de romance autobiográfico? Sim, eu chamo de autoficção, porque tem essa coisa do biográfico, mas tem toques de ficção. E ele também tem 3 músicas originais compostas para o livro, então é uma experiência imersiva que o leitor pode também mergulhar nas canções. E aí o Todas as Curvas, que é um romance cheio de reviravoltas, de plot twist, para quem gosta de emoção, para quem gosta de ser surpreendido, que conta a história da Clara e da Eva, que são 2 amigas que nasceram no mesmo dia, são criadas como irmãs, até que um acidente na infância delas faz com que a Clara se sinta responsável pela felicidade da Eva, culpada em relação a ela, e passa a se anular em prol dessa amiga. E aí, quando elas têm 27 anos, elas acabam se apaixonando pelo mesmo homem, e aí a situação fica bem complicada e uma série de reviravoltas acontecem. Esse já é bem mais complexo do que os outros, né? Já entra numa seara um pouco mais se a gente tiver que comparar os 3, bem antimatéria, né? Exatamente. Ele digamos que é o que deixa o leitor mais impactado com a leitura, pensativo, reflexivo. Tem muitos comentários acerca do final do livro, que é um final surpreendente. Então, assim, é para quem gosta de emoção. Agora, as músicas aqui dos Desencontros de Amor, elas estão disponíveis no Deezer, no Spotify? Estão em todas as plataformas digitais. No Spotify, no Apple Music, no Deezer. É só procurar por Desencontros de Amor. Na verdade, é como se fosse um EP. E aí tem as 3 músicas, que é Desencontros de Amor, É Culpa do Destino e Destinada a Você. Tá aí, gente. Gisele Fortes contando 1001 histórias de amor aqui para vocês. Muito obrigado, meu anjinho. Muito obrigado, foi um prazer. Espero que todo mundo venha aqui para a Bienal para conferir o trabalho não só das editoras, mas dos autores independentes também. Sobretudo os autores independentes que têm muitíssima coisa para mostrar. Valeu! Obrigada. Bem, galera, mais um dia de entrevistas, de abordagens que eu estou fazendo aqui no evento. Um ambiente completamente diferente agora onde estou, que é um ambiente aqui onde as pessoas param para poder comer alguma coisa, até porque saco vazio não para em pé, cara. Depois de tantas entrevistas, de tantas abordagens, de tanto fala-fala sem parar entre uma pessoa e outra, a melhor coisa é forrar o estômago. E nos despedirmos, prometendo voltar numa outra oportunidade com mais, se assim o nosso Deus quiser e, é claro, permitir. E lembre-se, com Deus à frente, você
é mais que vencedor. Fiquem todos com ele, portanto. E a gente se vê, como sempre, one more time. See you later.